Olá, meu nome é Camila e esse é o Camila em Biotech. Eu morei durante 6 meses na França. Eu fui para a Bretanha, que fica no sudoeste da França, se eu não estou muito enganada. Eu sou péssima em geografia. E foi a realização de um sonho. E como eu sei que é muito sonho de outras pessoas, eu resolvi contar um pouco da minha experiência por aqui. O primeiro tópico que as pessoas ficam curiosas quando eu falo sobre isso é em relação ao dinheiro. Quanto eu tive que gastar, se eu tive que guardar dinheiro por quanto tempo, e na minha experiência eu não precisei guardar dinheiro para passar esses 6 meses lá. Eu basicamente recebi um investimento do governo brasileiro para eu trabalhar. Então eu fui em situação de trabalho, não fui em situação de, ai, nossa, vou morar, vou tentar arrumar emprego lá, não. Eu já fui com algo de trabalho certo. Toda a minha viagem foi financiada pelo governo brasileiro, desde auxílio instalação, ao salário mensal, ao auxílio moradia, ao auxílio saúde, todas essas taxas foram enviadas para mim na minha conta. E como eu consegui esse dinheiro, né? Como eu consegui esse financiamento? Eu passei por um processo seletivo durante o meu doutorado e consegui essa bolsa, esse investimento do doutorado de sanduíche. Coisa que eu posso falar em outro vídeo, mais especificamente só focado nesse processo seletivo. O objetivo era basicamente eu ir aprender uma tecnologia específica lá fora e trazer para cá para o Brasil, para minha universidade, para ser aplicado na pesquisa daqui do Brasil. Mas sim, eu tive alguns custos que não foram cobertos pela bolsa, que eu realmente tirei do meu dinheiro, como compra de malas, compra de algumas roupas, alguns materiais para viagem, primeira viagem para poder tirar o visto, que foi numa cidade próxima que eu moro. Então, algumas coisas aí eu tive que tirar, desembolsar do meu dinheiro. Mas não passou de, acho que R$ 1.700 mais ou menos. Então, no final das contas, o meu investimento acabou sendo bem baixo. O investimento foi mais em questão de construção de currículo mesmo. Outro ponto curioso é a moradia. A moradia foi tranquila de conseguir. No vídeo que eu vou falar melhor sobre o doutorado de sanduíche, talvez eu fale um pouco melhor. Eu também pretendo vender um curso sobre isso, sobre o meu processo preparativo para o doutorado de sanduíche, que às vezes é dúvida de muita gente, porque realmente é um processo bem minucioso, bem chatinho assim de resolver. Mas eu basicamente morava num alojamento estudantil, num apartamento. Esse apartamento eu tinha meu quarto e eu dividia as áreas comuns, tipo sala de banho, banheiro, cozinha, sala, a parte da área de serviço eu dividia com outras 3 meninas estrangeiras. No começo eu dividia com uma tunisiana, uma menina da Indonésia e uma americana. Mas aí depois acabou que a americana foi embora, com 3 meses que eu tava lá, e entrou uma menina da Inglaterra. Tranquilo dividir apartamento com outras pessoas. Eu acho que cada uma respeitava o seu próprio espaço, então acabou não sendo nem um pouco inconveniente. Cada uma tinha o seu espaço na geladeira, o seu espaço na despensa, que mais? Espaço na gaveta do banheiro, cada uma tinha o seu espaço na casa. Então a gente geralmente não invadia o espaço uma da outra. Às vezes acontecia uma coisa assim, tipo, nossa, esqueci, botei aqui no seu espaço e tal, mas nada que não pudesse ser conversado e discutido. Morar com pessoas estrangeiras foi algo que exigiu uma certa adaptação, mas acho que nesse sentido foi muito tranquilo, porque as meninas, elas eram bem assiadas, as tarefas de casa eram divididas igualmente por uma espécie de rodízio, então não foi algo assim que demandou muito estresse. Claro que tinham algumas coisas, tipo assim, era seu dia de tirar o lixo, nossa, mas é porque eu não voltei pra casa, então, nossa, a outra pessoa tem que tirar. Então, assim, algumas coisas existem, né, são parte da convivência, mas de modo geral eu achei muito tranquilo dividir apartamento com elas. E foi muito tranquilo também porque o apartamento era muito grande, então às vezes a gente se batia em alguns momentos, mas cada uma tinha um horário um pouco diferente, então os horários que a gente se batia normalmente era no jantar. E era muito legal, porque a gente sempre estava compartilhando, por exemplo, fazer comida umas para as outras, mostrar comidas brasileiras, mostrar outros tipos de comida, compartilhando culturalmente também. E isso era muito legal de poder compartilhar e de poder receber também esse compartilhamento. Terceiro ponto é a adaptação cultural. Eu sempre tive muita vontade de ir para a França, então eu acho que a vontade, a força de vontade de querer estar naquele lugar
me fez me adaptar muito mais rápido. E também já era um lugar que eu pesquisava sobre a cultura, que eu pesquisava sobre bons costumes, assim, de convivência. Então não foi algo bicho de sete cabeças. É aquela famosa história, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não vê um obstáculo ser tão grande quanto ele realmente pode ser. Mas, para eu me sentir extremamente à vontade, levou cerca de uns 3 meses. No começo, como boa brasileira, eu sentia medo de tudo. Eu sentia medo de ir ao supermercado sozinha e ficar sendo observada por homens. Até porque, um adendo, o lugar que eu fui, né, a França de modo geral, está sendo muito multicultural. Então, tinham muitos árabes. E eu já tinha recebido uns feedbacks de algumas garotas de que esses árabes tinham seguido ela em casa, que ficava numa espécie, assim, de assédio mesmo. Então, eu ficava com muito medo de passar por isso. Foi um grande desafio pra mim no começo e eu ficava com medo de ser roubada, ficava com medo de me perseguirem até em casa, eu ficava com medo de muitas coisas. Então, levou um certo tempo aí de adaptação pra mim, pra eu entender que eu tava em outro país, que, claro, coisas ruins existem em qualquer lugar do mundo, mas que a mesma chance que eu tinha de acontecer comigo no Brasil também tinha de acontecer lá fora. Então, o idioma. Quanto a isso, muita gente fala, né? Ah, francês só quer falar em francês. E sim, de fato, se você fala com eles na língua deles, vai ser uma reciprocidade maior. Mas nem sempre isso é verdade. E eu tive muitas interações com franceses que não foi na língua deles. A exemplo do meu chefe. Quando eu fui pra lá, o meu chefe já sabia que eu não falava inglês, que eu não falava, perdão, francês fluente. E ele sabia que a comunicação ia ser em inglês. Então, às vezes, eu falava uma coisa ou outra em francês. E, claro, quando falava uma coisa ou outra em francês, eles ficavam tudo... Nossa, meu Deus, uau! Essa adaptação, digamos, linguística, pra mim, levou meio que uns 3 meses, eu acho. Porque eu fui sem falar francês fluente e eu realmente só deslanchei com o tempo, porque aquela coisa, tanto você precisar de tanto você pesquisar ali no Google Tradutor uma frase e outra, você vai montando, pré-montando frases na sua cabeça. Também fiz um curso lá que foi muito bom, assim, muito decisivo pra mim, que foi o CIREF, que é nada mais do que um curso de francês com professores fluentes, no caso nativos da França, para estrangeiros. E o meu emprego na época, né, me pagou esse curso para eu fazer. Então, pra mim não custou nada, foi 0,800, só me custou muita paciência. E como esse curso de francês, ele era para estrangeiros, eu tinha muitos colegas de turma de diversas partes do mundo. Grécia, Alemanha, Itália, nossa, Espanha, de vários lugares. E isso foi muito, muito, mas muito legal, porque me colocou em contato com pessoas de diversas culturas e me proporcionou ter diferentes amigos com diferentes pensamentos. Interações. Eu acho que essa vai ser a parte mais longa do vídeo e eu já te adianto que não desista, por favor, desse vídeo, é porque realmente essa parte eu acho que é a mais interessante de se falar. Quando eu cheguei na França, eu tive um apoio absurdo de brasileiros que estavam lá já há muito tempo. Então, eu tinha brasileiros no meu local de trabalho, eu tinha brasileiros no local que eu morava, né, próximo ao local que eu morava. E antes de eu ir, obrigada, redes sociais, eu conheci uma menina que veio a se tornar minha amiga, que, assim, me ajudou muito. Eu fui colocada em contato com pessoas do Brasil antes de ir, então eu tive certa ajuda dessas pessoas para chegar lá, para me buscar no aeroporto, que eu fui buscada no aeroporto pelo meu chefe, por uma brasileira que eu conheci também pelo WhatsApp, que trabalhava no mesmo lugar, que hoje em dia é uma grande amiga. Então, foi muito importante a presença dos brasileiros para mim, na minha experiência. Eu sei que muita gente fala que, ai, nossa, você vai para o exterior, fique longe de brasileiros, porque brasileiros são extremamente tóxicos. E sim, eu acho que cada um tem uma experiência e eu não vou aqui buchitar em cima da experiência alheia. Eu acho que cada um tem a sua perspectiva de acordo com as suas próprias vivências. Mas no meu caso, ter tido os brasileiros perto de mim, logo nessa fase de adaptação e até depois mesmo, porque acabou afunilando, né? Eu fiz muitas amizades no início e aí depois algumas foram embora, algumas ficaram. Então, ter essa interação com pessoas da mesma cultura também foi muito bom, porque quer queira ou quer não, tornou a experiência menos
culturalmente chocante, eu acredito, porque eu interagia com pessoas de outras culturas, mas ao mesmo tempo eu também tinha aquela coisa do refúgio brasileiro, de estar com pessoas que falavam o mesmo idioma, o qual o meu é nativo, e etc. Interações com franceses. Eu confesso que extra trabalho eu não tive muitas interações com franceses, mas não foi por falta de vontade, é porque realmente a Bretanha, o pessoal os bretãos, né, os bretões são um pouco mais fechados. Então, só de saber que você vai embora, e eles são muito assim, tipo, eu tenho uma amizade. Essa amizade minha é desde pequena, então eu sou amigo dessa pessoa desde pequeno. E eles têm muito essa coisa, né, de ser amigo da pessoa a vida inteira, e eu acho isso lindo. Mas quando você é estrangeiro, isso não é muito favorável pra você, porque eles não vão ter a mesma intensidade de uma amizade com você quanto eles têm de uma pessoa que vai ficar pra lá o resto da vida. Então eu tive uma experiência muito boa com francês, que foi com uma francesa, mas foi logo no final, assim, quando eu já tava, acho que há 2 semanas de voltar para o Brasil, eu acho, mais ou menos. Interações com outros estrangeiros. Eu tive muitas e muito boas, assim. O CIREF, que eu falei pra você, e foi muito bom, assim, o curso do francês. Ele foi muito bom porque eu conheci outros brasileiros, eu conheci alemão, conheci irlandês, italiana. Cara, foi uma miscelânea cultural. E foi muito massa porque a gente pôde sair algumas vezes, a gente pôde se confraternizar, se divertir, e todo mundo tava na mesma situação, né? De tipo, vou ficar aqui por um período de tempo determinado, então vamos aproveitar essa experiência de intercâmbio, isso foi muito legal. Eu fiz algumas boas amigas, que foi uma vietnamita e uma chinesa, que foi muito, muito, muito legal. A amizade delas, assim, foi uma das amizades mais fofinhas que eu fiz. E são amizades que até hoje eu tenho contato, né? Infelizmente, não sei se vai ser possível a gente se encontrar mais pessoalmente, tá? Quem sabe? Mas são amizades que estão, né, na minha vida, quer queira ou quer não. E a gente se acompanha pelas redes sociais e acho que foi uma troca, assim, maravilhosa. Principalmente porque eram trocas em outro idioma, né? Então, foi muito válido. Amadurecimento. Eu não posso falar sobre a experiência de morar fora e não falar sobre esse ponto que é o do amadurecimento. Eu, de fato, entrei nessa experiência sendo uma pessoa e eu saí dela sendo outra pessoa. Graças a Deus que para melhor, 1000 vezes. Eu acho que o nível de responsabilidade que você tem quando você tá em outro país, ele é gigantesco, ele é muito grande, porque é aquela coisa, eu já era, por exemplo, acostumada a comprar as minhas próprias coisas, eu já era acostumada a morar sozinha, fazer minhas próprias refeições, limpar a casa. Então essa experiência de responsabilidade eu já tinha, mas pra mim foi muito diferente porque eu tava em outro país. Eu estava com outras pessoas, então eu tive que criar conexões mais rapidamente. Eu aprendi mais a fazer amizade, aprendi mais a ser muito mais responsável por mim mesma, porque imagina, se eu tô em outro país e preciso de uma ajuda, sabe? Inclusive eu passei por essa situação, né, por um perrengue, que eu posso contar depois, que era justamente disso, né, de ter que correr atrás, de ter que ser proativa, que é algo que é muito difícil quando você tá no seu próprio país, imagina quando você não tá. Eu sempre digo que eu acho que todo jovem, principalmente jovens que estão transicionando da fase que é apenas jovem para a fase adulta, jovem adulto, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. E se eu posso te dar um conselho com esse vídeo é que se você puder guardar dinheiro, enfim, para poder fazer essa experiência, eu aconselho muito. Eu não fui com experiência puramente de turistar e de conhecer outro idioma, né? Eu fui com a experiência de ter que trabalhar. Então, talvez seja muito mais divertido ainda quando você vai pra, entre aspas, só estudar um idioma, sabe? Mas foi muita coisa ao mesmo tempo, então eu acredito que se minha experiência já foi muito boa, assim, imagine se eu tivesse, sei lá, ido mais cedo, ou se eu não tivesse ido a trabalho. Eu teria viajado muito mais, eu teria saído muito mais, teria me preocupado muito menos, entendeu? Enfim, mas eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter na vida, porque faz a gente crescer muito como ser humano. E eu tive muitos perrengues. Perrengues não faltaram, de jeito nenhum.
Mas eu acho que carece deixar isso para um outro vídeo, porque eu acho que vai ser um vídeo mais, talvez, menos sério, menos de experiência de vida, vai ser um vídeo mais assim, ai, perrengues, nossa, deixa eu contar aqui as coisas engraçadas que eu passei. Então eu acho que vai ficar para um outro vídeo. Espero que você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar o like, ativar o sininho e me acompanhar aqui nesse canal. Até o próximo vídeo.